Olá, nono ano! Tudo bem, meus amores? Vamos agora para mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje eu trouxe para vocês algumas questões. Nós vamos abordar aqui uma revisão, né, para que esses conteúdos que já foram ministrados possam ser revistos por vocês e também que vocês consigam compreender melhor, né, de maneira mais profunda, que vocês realmente possam internalizar esses conceitos, esses conteúdos e possam realmente fazer uso, tá? Não só aprender para fazer uma avaliação, mas de fato conhecer esses conteúdos, porque serão assim de suma importância para vocês agora, principalmente nesse nono ano. Daqui a pouquinho vai chegar aquele momento do concurso e vocês precisam estar aptos, né, para conseguir alcançar os objetivos que vocês têm. Eu trouxe para vocês muitas questões que serão realmente muito interessantes para vocês internalizarem esses conceitos, inculcarem essas ideias, tá? E conseguirem desenvolver bem esses conteúdos aí, tá bom, meus amores? Então, eu vou fazer o seguinte. A fim de esclarecer sobre algumas informações pertinentes aos conteúdos, eu vou ler alguns enunciados, trazer algumas ideias importantes para auxiliar vocês, para orientar vocês, tá? Para que vocês consigam fazer as outras questões com mais facilidade, tá? E observar alguns detalhes que talvez nós consigamos fazer isso a partir, né, de um exercício, de uma demonstração, de um exemplo. Vamos lá então? Então vamos começar. Só me dá um minutinho. Certinho. Então vamos lá. O número 1, eu tenho aqui o 1 e outras questões, tá? Que são pequenos textos que vão também, nós precisamos trabalhar a questão de interpretação, tá? São poucos os textos, mas temos aqui, eu gostaria que vocês fizessem com afinco mesmo, tá? Com dedicação. Bom, vamos para o número 6, primeiro. Aqui, olha, a questão 6, ela vai abordar que várias classificações aqui estão erradas, tá? Eu tenho aqui 5 questões, né, da letra E, e as classificações de cada uma delas. E agora eu gostaria de mostrar para vocês como identificar o erro dessas classificações. Porque essas orações adverbiais não são as que estão aqui entre parênteses. E vamos descobrir qual é a única que está certa, tá legal? Primeiro, antes disso, eu gostaria de mencionar, de rever com vocês, rememorar um pouquinho sobre o assunto das orações subordinadas adverbiais. Amores, perceberam que essas orações subordinadas adverbiais, elas são muito fáceis de serem compreendidas? Bom, como eu consigo compreender de fato, né? Qual a dica que eu posso dar para vocês encontrarem as classificações delas? É através das ideias que elas transmitem na oração, tá? Elas trazem uma ideia e a partir desta ideia eu consigo identificar a classificação delas. Agora, é de suma importância que vocês conheçam os conectores básicos, tá? Cada uma delas, tá? Nós temos 9 para conhecer e cada uma apresentam, né, conectores que vão ser muito importantes que vocês conheçam, porque a partir do momento que vocês conhecem os conectores, se torna muito mais fácil de vocês entenderem a ideia expressa. Tá legal? São 6 conectores, são 6 conjunções iniciadas com a letra C, tá, gente? E aí eu tenho TPF mais 3, então são 9 conjunções. Anotem essa dica aí porque ajuda bastante. Vamos lá então para o que a gente realmente precisa fazer, tá? Eu vou fazer com vocês essa e mais algumas outras só, tá bom? As orações subordinadas adverbiais assinaladas estão classificadas. Assinale a alternativa cuja classificação esteja errada. Vamos lá. Então, qual a classificação que estiver errada, eu vou assinalar, certo? Então, vamos lá. Nunca chegará. Ah, então eu falei até o contrário, né? Eu disse que estavam certas, não.
Eu disse que estavam erradas. Não, todas estão certas e só uma, gente, tá? É só uma que está errada. Essa que eu falei para vocês é uma outra questão que eu verei daqui a pouco com vocês. Nunca chegará ao fim, por mais depressa que ande. Bom, vamos lá. Como eu vou identificar? Primeiro passo. Conhecendo os conectores, eu vou separar a oração principal da minha oração subordinada. Lembrando que a subordinada é sempre iniciada por uma conjunção, certo? Então, eu tenho aqui, nunca chegará ao fim, parei aqui. Por mais depressa que ande, continuei aqui. Essa por mais, aqui ó, essa por mais é um tipo de conjunção de conector. Então, agora vamos lá. Se eu sei que essa é subordinada, a outra é minha oração principal. Perfeito. Até aqui tudo bem. Agora, qual a ideia que ela expressa aqui? Como eu consigo identificar essa ideia? Vejamos. Nunca chegará ao fim, por mais depressa que ande. Qual a expectativa de quem anda depressa? Que eu chegue a algum lugar? Não é essa a expectativa? Sim. Então, quando eu tenho um contraste, uma oposição a essa ideia esperada, eu estou diante de uma concessiva. Como assim, professora, concessiva? Quando eu estou diante da ideia que traz concessão, a ideia é uma ideia de contraste. Vamos pensar assim, ó. As orações subordinadas concessivas são aquelas que trazem uma ideia de oposição. É a oração principal, a ideia da oração principal em oposição à oração subordinada. Então, essa ideia de contraste é estabelecida. E quando isso acontece, eu estou diante de uma oração subordinada concessiva, naturalmente. Entenderam? Conseguiram perceber? Vamos lá. Por que ideia de contraste de oposição? Olha só, por mais depressa que ande, eu estou lá andando rápido. A expectativa que eu tenho quando eu ando rápido é que eu chegue a determinado lugar. Só que na minha outra oração diz que eu nunca chegarei ao fim. Olha, nunca chegará ao fim. Então há uma ideia contrária àquela esperada. Há um contraste entre elas. Por isso que ela é conceituada, por isso que ela traz essa ideia de oposição entre elas, ela é justamente essa oração concessiva. Então, uma concessão traz ideia de oposição, tá legal? Então, quais são, ou qual é primeiro, né, a conjunção base para as concessivas? É o embora. Tá? Quando vocês visualizarem, quando vocês perceberem, tá? Avistarem a conjunção presente embora, pronto, fiquem tranquilos que estamos diante de uma oração subordinada adverbial concessiva. E quando não aparenta aqui, né? Como não está presente, existem outras também que eu posso fazer substituição. Mas quer ver uma dica? Tenta substituir por embora. Olha aqui. Nunca chegará ao fim, embora ande depressa demais, tá? Teria que reconstruir de uma forma diferente, mas traz a mesma ideia. Ó. Por mais que ande depressa, ainda que ande depressa, tá? Então, embora ande depressa, então eu tenho aí outros conectores que eu posso fazer a substituição sem que perca o sentido dessa oração. Ficou claro para vocês? Então, estou diante de uma concessiva com certeza, ok? Vamos para a letra B? Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante dobrando afinados. Professora, vamos lá. Como eu vou identificar a oração principal de oração subordinada? É só eu ir até a minha conjunção, tá? Então, vamos lá. Era tal a serenidade da tarde, oração principal. Que, ó, já introduziu a minha oração subordinada, porque eu tenho uma conjunção. Que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. Tudo bem, professora. Já identifiquei a oração principal e a oração subordinada. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora, eu preciso observar a ideia que ela expressa.
Professora, como assim? Vamos lá, eu vou dar dicas para vocês, porque isso funciona, isso ajuda muito, auxilia muito vocês, tá? Quando eu tenho uma ideia de causa e de consequência, eu posso estar diante de uma oração subordinada consecutiva, que traz uma ideia de consequência. Mas calma aí, vamos lá que eu vou explicar para vocês isso mais detalhadamente, tá? Olha aqui, causa e consequência. Quando eu bati os olhos nessa oração, primeiro olhar, eu não vou ver causa e consequência, eu vou ver a conjunção que ela apresenta, tá? O primeiro olhar. Então, quando eu olhei, eu vi o tal e o que. Essa construção de tanto que, tal e que, ela é muito comum nas consecutivas, tá? Nas orações subordinadas consecutivas. Então, a primeiro olhar, eu avistei essa construção de tal que, de tão que isso acontece nas consecutivas, e também vou observar se traz uma ideia de causa e de consequência, porque elas precisam apresentar essa ideia, tá? Então, vejamos como isso aconteceu. Olha aqui. Primeiro, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante. Então, primeiro, o que aconteceu? Se percebeu o sino de uma freguesia distante, conseguiu-se ouvir o sino lá longe. Primeiro aconteceu isso ou primeiro aconteceu a serenidade da tarde? A causa de ser percebido o sino foi a tal serenidade da tarde. Então, aqui eu tenho uma causa, certo? E como consequência dessa causa, dessa serenidade da tarde, consequentemente aconteceu o quê? Se percebia o sino de uma freguesia distante, eu conseguia ouvir o sino, tá? Bem distante. Então, eu tive aqui eu mostro para vocês, tá? Que eu tenho relação de causa e de consequência. Perfeito. Visto isso, eu vou observar se lá na minha consequência, lá onde aparece a consequência dessa situação, se é introduzido pela conjunção que. Se foi introduzido por alguma conjunção. Nesse caso, o mais comum é o que, tá? E de fato foi, porque a causa foi a serenidade da tarde. A consequência dessa serenidade foi a percepção do sino bem longe. Então, aqui, introduzindo esse trecho que denota essa consequência, eu tenho uma conjunção. E quando eu tenho uma conjunção dentro dessa oração que traz a ideia de consequência, eu estou diante de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tá legal? Então, o primeiro passo é olhar esse tal que ou tão que. Isso é muito comum, tá? Nas consecutivas. Depois observo a relação que elas têm de causa e de consequência. Na consequência, eu tenho presente a minha conjunção. Portanto, estou diante de uma consecutiva. E aí, ficou claro para vocês? Vamos lá então? E aqui está dizendo que a oração subordinada adverbial ela realmente é consecutiva, tá? Eu só estou provando para vocês que ela de fato é. Vamos lá, letra C. Por enquanto não encontramos a errada. Mesmo que faça calor, não poderemos nadar. Olha aqui. Novamente aquela ideia que eu mostrei para vocês de oposição, ó. Mesmo que faça calor, embora faça calor, não poderemos nadar. O que se espera de um dia de calor? Que se possa nadar, mergulhar, passear, tá? Fazer o que eu quiser. Mas aqui mostra que, mesmo que, embora faça calor, olha, em desacordo, né, com a minha expectativa, não poderemos nadar. Então, aquilo que se esperava não foi alcançado. Há contraste entre as orações. Quando há contraste, oposição dessas ideias sendo estabelecida, estou diante de uma concessiva. Tá legal? Aqui, ó, vamos lá.
Aqui o mesmo que, tá? Que introduz, peraí. Opa! Mesmo que introduz a minha oração subordinada. Então, a minha oração subordinada é mesmo que faça calor e a minha oração principal não poderemos nadar. A minha oração concessiva. Perfeito? Perceberam? Vamos para D. Ele era ou ela era tão medrosa que... Olha aqui aquela primeiro olhar, gente. Tão que, tá? Tanto que, tão que. Então, vamos lá. Se temos o tão e o que, tá? Essa intensidade na primeira e o que na segunda. Agora, vamos ver a relação de causa e de consequência. Vamos lá, vamos conferir. Ela era tão medrosa que não saía de casa. Bom, existe uma relação de causa e consequência? Existe porque ela não saía de casa por causa do medo. Ela era tão medrosa, ela tinha muito medo. E por causa disso, consequentemente, ela não saía de casa. Então, a relação de causa e de consequência. Olha aqui, justamente nessa oração aqui, que traz essa consequência na oração, essa ideia de consequência, ela foi introduzida pela conjunção que. Então, estou diante de uma oração subordinada consecutiva, tá certo, gente? Então, se é consecutiva, ela é a única que está classificada erradamente. Olha aqui, ó. Oração subordinada adverbial comparativa, tá? Não é comparativa. Não há comparação alguma aqui, tá sendo estabelecida. E sim, uma ideia de causa e de consequência, portanto, ela é consecutiva. Se tudo correr bem, levar-te-ei à Europa. Bom, se tudo correr bem, caso ocorra bem, né? Se ocorrer bem, então eu tenho aqui uma condição, não é isso? Então, se introduz a minha oração subordinada, condicional, porque traduz essa ideia, né? Ele nos traz a ideia de se por acaso, caso aconteça, né? Uma ideia de condição, levar-te-ei à Europa, a oração principal. E aqui já realmente está classificando como uma condicional. Perfeito. Então, a única oração que há essa alternativa classificação incorreta, né, será a letra D. Certinho, meus amores. Conseguiram entender essas nuances? Conseguiram perceber? Então, vamos lá prosseguir. Eu vou com vocês agora para a questão 10. Vamos lá para 10 aqui. Aqui, a mesma ideia, ó. Essa ideia aqui não é das proporcionais, não é da consecutiva proporcional. Quanto mais andava, mais tinha vontade. Eu falei com vocês lá no iniciozinho, né? Ó, quanto mais andava, mais tinha vontade. Ocorre a ideia de proporção. Olha aqui, gente. Que ideia é essa de proporção? Ó, quanto mais eu faço uma coisa, mais eu faço a outra. Vamos lá. Essa estrutura dessa oração que traz uma ideia de proporção, ela sempre vai ser assim, ó. Quanto mais faço algo, mais acontece uma outra coisa. Por exemplo, quanto mais falo, mais vocês me entendem, tá? Quanto menos brigo com ele, menos ouço sua voz, tá? Enfim, mais, menos, menos. E eu posso também usar uma proporção inversa, tá? Por exemplo, quanto mais eu grito, menos sou ouvida, tá? Quanto mais eu grito, menos sou ouvida. Isso pode acontecer também, uma proporção inversa. Então, essa estrutura de mais, menos, menos, ou o inverso, isso só vai acontecer nas proporcionais, tá legal? Que isso fique bem claro para vocês. Observou essa ideia, essa estrutura, já sabe que estão diante das proporcionais. Fácil? Muito fácil. Vamos então agora para, como eu falei para vocês, para 16, né? Dei uma pausazinha ali.
é aqui. Então, essas aqui eu já falei para vocês, eu não vou voltar não. Eu já falei, eu vou direto para o finalzinho aqui e falar um pouco sobre as concordâncias, tá? Concordância verbal. Eu vou para 24, tá? Essa 24 aqui é bem legal. Bom, vamos lá rapidinho, tá, gente? Só lembrando a vocês que concordância verbal vai concordar o verbo com o seu sujeito, tá? É a concordância, é a flexão desse verbo em relação a esse sujeito. Se eu tenho o meu sujeito no singular, o meu verbo fica no singular. Se eu tenho o meu sujeito no plural, o meu verbo fica no plural. É simples assim, tá? As crianças brincam. As crianças não brincam, elas brincam, tá? A concordância entre esse núcleo do sujeito e a flexão do meu verbo. Mas nós temos inúmeros casos, né? São muitas regras dentro da língua portuguesa que muitas vezes passam e nós nem percebemos. Mas isso vai ser muito útil e muito perceptível, tá? Na aplicação dos textos de vocês, tá? Claro, no momento que será exigido numa linguagem formal, tá? Obviamente, vocês vão precisar usar adequadamente essa concordância, mas principalmente nesse momento agora, né? Que é o momento que vocês vão precisar construir as redações de vocês para os concursos, a concordância ela é indispensável. Então, eu vou pedir para que vocês façam e coloquem a regra, tá? Do emprego, tá? Que vocês utilizaram. Qual foi a regra que eu utilizei para essa questão? Tá? Qual foi a regra que eu utilizei para essa? Por que eu não usei singular? Por que eu usei plural? Por qual motivo? Que regra é essa? Queridos, é assim que se constrói, tá? Esse entendimento, porque realmente são muitas regras. Então, precisamos praticá-las, tá legal? Eu vou trazer para vocês uma delas aqui, que é com o verbo ser, tá? Vocês já assistiram às videoaulas, eu mostrei todas para vocês. Mas o verbo ser ele tem umas informaçõezinhas peculiares, umas informações bem importantes que eu acredito que vão acrescentar muito para a compreensão aqui da concordância, tá? Primeiro vamos lembrar aqui, olha, o verbo ser, ele é aquele verbo que normalmente na oração ele traz um valor sintático de verbo de ligação, tá? Normalmente. E todo verbo de ligação, ele vem acompanhado de um predicativo do sujeito, que é uma característica atribuída a esse sujeito. Então, ele faz uma ligação entre o sujeito e sua característica. O predicativo é a característica, naturalmente. Tá legal? Ele faz essa ligação, por isso é chamado de verbo de ligação. Então, como ele é muito especial, eu vou mostrar para vocês essa questão 24. A partir desta, vocês vão fazendo as outras, tá legal? Olha aqui. Aquilo é ou são sonhos distantes? Bom, quando nós vimos a palavra aquilo, né? É um pronome demonstrativo, aquilo, isto. Eu também tenho, além de aquilo, de isto, eu também tenho tudo, tá? Que é o pronome definido. Então, esses nomes, esses pronomes, na verdade, né? Eles vão concordar com o verbo ser, tanto no singular quanto no plural, preferencialmente no plural, concordando com o predicativo, nesse caso aqui, sonhos distantes, que está no plural, tá? Então, vamos lá, voltando. Eu posso concordar no singular, ou com aquilo, ou no plural com sonhos distantes, que é o predicativo, dando preferência para o plural, tá legal? Então, vamos lá. Aquilo são sonhos distantes, tá? Já que nós vamos dar preferência para o plural aqui, concordando com o predicativo do sujeito. Seu orgulho, os filhos em boas universidades. Eu tenho o é ou tenho são. Bom, aqui eu estou diante de dois substantivos, tá? E nesse caso, eu tanto posso usar o é quanto são também, tá? Então, são casos que nós acabamos não nos preocupando tanto, porque eu posso tanto concordar com o verbo flexionado no singular ou no plural. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos dar preferência para o plural também, tá? Seu orgulho são os filhos, concordando aqui com o verbo no plural. Quando eu tenho singular e plural, tá? A regra nos diz que preferencialmente eu tenho que usar no plural. Tá? Nesse caso aqui, então,
de extrema importância, porque eu tenho singular e tenho plural. Tenho substantivo no singular e tenho substantivo no plural. Então, eu vou usar no plural, tá legal? 5 quilos de carne. Agora estamos falando de quê? De medida, de peso. Nesse caso aqui, ó, quilos, tá? Quando eu estiver me referindo a peso, a medida, a valor, a preço, eu vou ter que usar necessariamente o verbo ser no singular, tá? Eu não tenho já a opção de optar por usar no singular ou no plural. Não, sempre no singular, ok? Então, nesse caso aqui, é taxativo mesmo o uso, tá? Então, anotem aí. Nesse caso, somente no singular, tá? Peso, medida, preço, valor. Agora, eu chamo a atenção de vocês para aquele bebê. Por quê? Quando eu me referir a pessoa, tá? Pessoa, tanto no sujeito quanto no predicativo. Se eu tenho pessoas sendo referidas nessa oração, sendo o sujeito dessa oração o predicativo, eu concordo com o meu verbo com essas pessoas, tá? Então, no caso aqui, olha, eu tenho bebê no singular, eu tenho que concordar com bebê no singular, que ele está no singular, tá? Bebê se refere a uma pessoa. Então, aquele bebê é. Não importa o seu predicativo, se está no plural ou se está no singular. Ó, aquele bebê é as alegrias da família. Ai, professora, não é possível, está errado isso. Não, não está, tá? Aquele bebê é as alegrias da família, tá legal? Então, necessariamente a concordância com pessoas fica de acordo com o sujeito, no caso singular com singular e plural com plural, certo? Muito bem. Vamos então. Então paramos por aqui, tá? Os próximos casos vocês já tiveram acesso às informações. Vocês podem rever várias vezes as videoaulas para tirar aquelas dúvidas, né, que sempre persistem. Espero ter auxiliado vocês, espero ter esclarecido, espero ter sido clara ao ponto de que vocês identifiquem, né, os meios de aprendizado em relação às concordâncias, em relação às orações subordinadas adverbiais. Beijão e fiquem com Deus.